Bom pessoal, seja muito bem-vindo no nosso canal. Espero que você que nos acompanha permaneça inscrito aí no nosso canal. Se não, dá um conferezinho lá, vê se a sua inscrição tá certinha. Já aproveita e deixa o seu like. E ao final do vídeo, não esqueça de deixar um comentário. Seja ele positivo, seja ele negativo e construtivo, ou seja ele para que de fato o YouTube possa entender que você está engajando comigo nesse canal. Quero que você acompanhe comigo uma mensagem rápida. Ao longo do tempo, nós temos percebido que as pessoas elas têm buscado um novo de Deus. Um momento mais comum com Deus, um momento de intimidade com Deus, um momento um pouco mais próximo de Deus. E tem feito coisas que de fato se aproximam dele, né? Ou fazem coisas que acham que nos aproximam de Deus. E aqui a Bíblia ela nos traz algumas coisas que de fato, né, reata essa comunhão nossa juntamente a Cristo, porque a realidade é que Cristo ele é o mesmo hoje, ontem e ele será para sempre. Então, mesmo que a gente busque, ele vai continuar sendo o mesmo. A diferença vai ser as nossas ações, aquilo que nós fazemos, aquilo onde nós buscamos. Isso vai fazer a diferença na nossa comunhão com Cristo. Porque Cristo ele não muda, ele é o mesmo, ele sempre está ali. Quando nós precisamos de uma coisa, estamos enfermos, necessitados, Deus está ali. Porque a hora é todas as horas, momentos são todos os momentos. E eu quero que você acompanhe comigo aqui alguns versículos bíblicos. Quero tomar pouco tempo, mas saiba que isso é investimento em conhecimento para a nossa vida. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. A palavra de Deus vai dizer: Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a morte e a vida, a bênção e a maldição. Agora escolham, pois, a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Então aqui nós temos um ponto interessante, né? A escolha. Deus ele aponta que nós precisamos fazer escolhas e ainda ele diz o caminho, né? Ele responde essa pergunta e essa indagação, esse ponto de interrogação. Ele mesmo diz, olha, escolham, pois, a vida. E aí quando nós se deparamos com escolhas, nós precisamos fazer escolhas todos os dias na nossa vida. Quando nós acordamos, quando nós levantamos, né? Quando nós lá preparamos o nosso café da manhã, nós escolhemos qual vai ser a refeição do dia, o que nós iremos tomar primeiro, se nós iremos tomar ou comer algo primeiro, qual pó de café nós iremos usar. Enfim, nós estamos fazendo as escolhas todos os dias. Umas menos importantes e outras mais importantes. Umas que erradas trazem menos consequências e outras que erradas trazem mais consequências. Mas diante de todas essas coisas, a gente precisa entender que nós precisamos fazer escolhas. E essas escolhas podem nos trazer uma consequência. É assim que Deuteronômio capítulo 30, verso 19 diz, né? Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham, pois, a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Então, todos os dias, né, nós estamos nessa bolha, vamos dizer, de escolhas. Viver a vida ou a morte. Viver a bênção ou a maldição. E aí nós fazemos uma pergunta: quando nós saberemos o que é vida e o que é morte? O que é bênção e o que é maldição para a minha vida? Isso é uma conversa franca com Deus. É um relacionamento com Deus, é uma intimidade com Deus. Isso vai te revelar quais são os caminhos que você está seguindo, se são esses os caminhos que vão te levar a uma vida, ou se são esses os caminhos que vão te levar à perdição, que vão te levar à morte. Ou se serão esses caminhos que no futuro você terá bênçãos, né, frutos de bênçãos, ou terá frutos de maldição. E aí quando nós se deparamos com essa escolha, né, que o próprio Jesus ele cita que nós precisamos fazer, e que ele, né, nos dá uma luz, que ele mesmo fala, olha, escolha pois a vida. E aí, né, nós paramos e refletimos que o que Deus tem para nós, o que Deus tem para nossa vida, o que Deus tem para nossa família, o que Deus tem para o nosso futuro, são coisas boas, são coisas maravilhosas. Mas o homem, nós seres humanos, carne, pele e osso, nós insistimos em errar, em falhar, em continuar nos erros, né? Em continuar nos prazeres da carne, continuarmos com os nossos prazeres momentâneos. E nisso é onde nós erramos, porque são coisas simples, tropeços simples, que nos levam, infelizmente, a lugares que não são aqueles que Deus preparou para nós. E quando nós se deparamos em viver o novo de Deus, a Bíblia ela ainda relata uma outra coisa. Aqui no livro de João, no capítulo 15, no versículo 4, que vai dizer: permaneçam em mim
e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Então aqui Deus ele vai falar, lá em Deuteronômio, para nós escolhermos a vida. E aqui nesse outro versículo, ele fala, olha, permaneçam em mim. Nós precisamos escolher a vida. E aqui nesse versículo ele fala, permaneçam em mim. Opa, nós temos aqui uma mensagem. A vida é Deus. Deus é a vida. E aí, ainda ele fala, né? Se vocês permanecerem em mim, ou seja, se vocês permanecerem na vida, eu vou permanecer com vocês. A vida vai permanecer com vocês. As bênçãos vão permanecer com vocês. E aqui eu quero abrir um parêntese que, quando nós falamos de bênção, nem sempre são só coisas boas. Né? Para nós chegarmos a um determinado resultado, nós teremos que trilhar um caminho. Nesse caminho vão ter pedras e terão dificuldades, terão momentos que nos deixarão aflitos, mas se nós soubermos a quem recorrer, nós poderemos ter uma vida melhor, viver melhor e chegar no nosso objetivo, na nossa bênção e principalmente naquilo que Deus nos prometeu, que é a vida eterna. E aí quando nós nos deparamos com Jesus, através do livro de João falando isso, a gente pode perceber que nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. E ele está falando que, olha, se vocês não permanecerem na vida, vocês não vão dar frutos. Vocês não irão frutificar. E aí, nós não podemos fazer uma confusão com frutificar com questões financeiras apenas. Isso pode ser uma consequência da vida. Mas as coisas de Deus, elas são espirituais. São coisas que o ser humano não pode tratar. São coisas que o ser humano não pode resolver. A sua saúde, quem trata é Deus. Deus ele dá a sabedoria aos médicos, né? Dá a medicina, a evolução, aos psicólogos, aos psiquiatras. E isso é maravilhoso. Só pode ser divino. Mas nós precisamos entender que essas coisas, quando o médico desengana um paciente, Deus ele resolve. Deus ele pode fazer. São essas coisas que Deus está falando. A sua família, você pode dar tudo para os seus filhos, financeiramente. Mas, se não tiver algo especial, algo essencial na vida deles, eles não darão frutos. E, né, a palavra de Deus ainda vai dizer, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nós precisamos levar isso para a nossa vida. Nós precisamos levar isso para a nossa mente, para o nosso caminhar. Que, se não for Deus, se não tivermos a direção de Deus, se não obedecermos a Deus, não poderemos fazer coisa alguma. E muitas vezes nós estamos ainda dando soco, murros em ponta de faca. E com isso, infelizmente, nós teremos um capítulo muito maior da nossa história. Que às vezes, talvez nem precisaríamos viver. Não sei, talvez sim, mas talvez não. Mas a realidade é que quando nós paramos para obedecer e ouvir a voz do Mestre, nós nos deparamos com algo muito maior que nós poderemos fazer, que nós poderemos ser. E com isso, né, quero avançar para mais um passo, né, para mais uma escolha que Deus, né, diz para cada um de nós, agora aqui através do livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. E quando nós se deparamos com esse versículo aqui, livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, um livro de sabedoria, nós conseguimos contactar que ele fala que temer ao Senhor é odiar o mal. E aí ainda ele fala, odeio o orgulho e a arrogância. Uma das coisas que Jesus abomina é o orgulho e a arrogância. E ainda ele fala sobre comportamento, o mau comportamento e o falar perverso. Aqui é tudo contra, né? Que a vida vai nos trazer. Quando nós se deparamos com orgulho, arrogância, é simplesmente odiar o mal. É aquela fofoquinha, é aquele disse-me disse, é aquele mal olhado que nós temos sobre aquilo que não é nosso, é aquela avareza que nós temos por algo que é fútil. É isso que o livro de Provérbios aqui, através desse versículo, vai nos trazer. Então, receber o novo de Deus é justamente obedecer, é odiar o mal, é você estar com Cristo, ter comportamentos que agradem a Cristo. Isso
é trazer o novo de Deus para a sua vida. E quando nós se deparamos com mais um verso, aqui eu quero finalizar, 1 João, capítulo 4, versículo 7 vai dizer: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então aqui, nesses versos, mais uma vez está explícito que receber o novo de Deus, ter o novo de Deus na nossa vida, é simplesmente amar ao próximo, amar as pessoas. Então aqui Deus vai falar, por meio desses passos, que nós precisamos fazer escolhas todos os dias. E Deus fala, olha, escolham a vida, escolham as bênçãos. Ele fala, permaneça em mim, porque eu sou a vida. E estar com Cristo é obedecer a Ele, odiar o mal, odiar os maus comportamentos, como o Provérbios fala. Isso é odiar o mal. E no final das contas, atrair as bênçãos de Deus para as nossas vidas, receber o novo de Deus em nós, que é muito mais do que bens materiais, é uma promessa que está conosco todos os dias, que Ele estaria conosco, que Ele iria conosco, E aí, quando nós se deparamos com isso, a palavra de Deus, olha, amem as pessoas, amem uns aos outros. Amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Quero que Deus abençoe ricamente a sua vida nesse dia e traga bênçãos do céu para você. A Bíblia, ela é uma sopa de letrinhas. Nós precisamos entender o que o autor dela quer trazer a nós e, com isso, automaticamente, saber que nós somos guiados pelo autor dela. O autor dela quer que nós tenhamos mais, mas é necessário nos colocarmos como exército, em preparação para obedecer aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Que Jesus abençoe a sua vida. Tenha um dia, uma semana abençoada.